Olá, fera! Eu sou Jorge Alves, professor de literatura. Estamos aqui para comentar a obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, primeiro romance realista escrito no Brasil e adaptado mais ou menos recentemente para o cinema. Vamos resolver 3 quesitos que vão nos possibilitar uma abordagem não completa, seria impossível, mas pelo menos no geral acredito que satisfatória. Vamos ao quesito número 1, lendo atenciosamente o enunciado. Memórias Póstumas de Brás Cubas é considerado o romance divisor de águas da obra machadiana, porque a partir dele o autor, letra A, assume de vez a visão romântica de realidade apenas esboçada nos romances da chamada primeira fase. A obra de Machado de Assis é normalmente dividida em 2 fases. A primeira fase corresponde ao romantismo e a segunda ao realismo. Vocês já estudaram o romantismo e sabem que uma das características do romantismo é a idealização da mulher, a idealização do amor, a idealização do herói. Normalmente os finais são felizes, né? Você tem a normalidade no começo da história, depois todo mundo entra em conflitos, os conflitos se resolvem e no final dá tudo certo, como você pode verificar em novela de televisão, porque as novelas de televisão são herdeiras dessa tendência criada na segunda metade do século XVIII e que varreu a primeira metade do século XIX e chegou até hoje. Mas você vai ver em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o filme, o reflexo do livro. Não é assim, não há heróis. Não há heróis. O autor mergulha na análise do caráter dos personagens, analisa a sua psicologia, os mecanismos interiores que os levam a agir e os mostra como hipócritas, competitivos, mesquinhos, egocêntricos, egoístas, capazes de tudo por poder, por fama, vaidosos. Então a obra não é romântica, é a realidade sem fantasia. A vida como ela é, para usar as palavras de Nelson Rodrigues. E isso se chama realismo. Pertence à segunda fase do autor. Ele se iniciou romântico. Depois ele deu adeus às idealizações e caiu na real, né? Para usar uma expressão popular. Certo? A letra A não está correta. Vamos à letra B. Ele se insere na estética naturalista, ao denunciar as mazelas sociais, os casos patológicos e os aspectos mais repugnantes da sociedade. Não é assim. Machado não mostra os aspectos repugnantes da sociedade. Geralmente ele enfoca a burguesia, mostra como uma classe social ociosa, exploradora, mesquinha, ambiciosa, volúvel, arrivista e hipócrita. Os naturalistas, que caracterizam uma radicalização do estilo dos realistas, faziam uma crítica social mais contundente e gostavam de mostrar da sociedade os seus aspectos mais sórdidos, como ocorre, por exemplo, no romance O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, que há 20 ou 25 anos aproximadamente, também foi adaptado para o cinema. Mas você pode verificar isso num filme, por exemplo, como Tropa de Elite. Se a gente tivesse que classificar Tropa de Elite como realista ou naturalista, como a gente classifica obras literárias, diríamos que é naturalista. Observe que ele mostra ali o lado mais violento da sociedade, podre, pobre, sujo, corrupto. Né? Não é o caso de Machado de Assis. Ele foi um crítico, mas não com essa contundência. Um crítico com elegância, que muitas vezes você tem que entender lendo nas entrelinhas. No filme você vai perceber a sutileza do romance adaptada para o cinema. Você vai ver como o cinema foca a psicologia dos personagens, desvenda o seu caráter e mostra o conflito entre a essência, aquilo que nós somos de fato, e a aparência, aquilo que nós apresentamos à sociedade. Ok? A letra B não está correta. Vamos à letra C. Lê-se na letra C. Procede a uma retificação da própria obra, através da voz de personagens, por meio das quais renega os valores da primeira fase. Bom, o Machado da primeira fase é o romântico. O Machado da segunda é o realista, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que inclusive é a obra que inaugura o nosso realismo, a qual vocês vão ver adaptada para uma obra cinematográfica.
No desenrolar da obra escrita, ele renega valores do romantismo para afirmar os do realismo. Quando se diz aí, através da voz de personagens, por meio das quais renega os valores da primeira fase, a voz não é de personagens, é de um personagem, é a voz de Brás Cubas. Portanto, está errado. A letra D afirma, antecede as conquistas modernistas com uma postura crítica diante da civilização industrial e uma atitude de denúncia das misérias do mundo rural. Não é ou não são as misérias do mundo rural. O romance é urbano, mostra a vida da burguesia na sociedade do Rio de Janeiro. Machado antecede elementos modernistas, antecede. O fato de ele quebrar a linearidade da narrativa e começar pelo fim, Brás Cubas começa a narrar o seu velório e o seu enterro para rememorar pela memória, indo buscar o passado, né, os fatos que ele vivenciou até chegar àquele momento em que ele está sendo sepultado. Ou seja, a ordem cronológica é alterada. No lugar de começo, meio e fim, como é normal, ele começa pelo fim, entende? Então isso é um procedimento que antecede certos elementos modernistas. E há outras passagens e memórias póstumas de Brás Cubas, né, que nós vamos verificar na literatura moderna, mais na frente. Então ele antecede, isso aí é verdadeiro. Mas quando diz aí, uma postura crítica diante da civilização industrial, o Brasil estava começando uma industrialização incipiente. Não há essa crítica à civilização industrial e uma atitude de denúncia diante das misérias do mundo rural. Já comentamos que o romance é urbano, portanto tem a ver com o mundo rural, ok? A letra D está também errada. A letra E afirma, desmistifica as idealizações românticas e assume uma visão crítica que, despindo as aparências que encobrem a realidade, busca as razões últimas das ações humanas. Essa é a resposta. As idealizações românticas são desmistificadas. Há uma parte, inclusive, né, em que ele compara o romantismo com um cavaleiro cansado, exaurido, né, tombado à beira de uma estrada. Né? Bem, quanto a uma visão crítica, ele assume, na realidade, uma visão crítica, despe as aparências que encobrem a realidade. Machado mostra muito o conflito entre a essência e a aparência. Então o personagem X se apresenta assim, mas de fato, no íntimo, ele é diferente. Portanto, a letra E é a resposta do quesito. Vamos ao quesito número 2. Leitura do texto de abertura de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Bom, essa é a abertura de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você vai verificar isso no filme. Começa pelo fim. É um paradoxo, né? Começar pelo fim, porque o fim é para terminar. Mas ele inicia a narrativa com o seu velório, o seu enterro, para, por meio do vai e vem da memória, reconstituir toda a história. Então, ele inverte o que a gente chama de linearidade romanesca, ou linearidade narrativa, que é contar uma história obedecendo a cronologia, começo, meio e fim. Essa cronologia foi invertida. Isso acontece pela primeira vez na literatura brasileira e essa é a obra que inicia o nosso realismo. Ok? Agora vamos ao comando da questão. A respeito do trecho acima, quem integra a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis e, considerando o romance como um todo, é verdadeiro afirmar que, letra A, o narrador se considera um defunto autor e por isso resolve escrever suas memórias, organizando a narrativa de forma a iniciá-la pelo fim, ou seja, a partir de sua morte. Olha, isso não pode estar correto. Existe uma antilógica aí.
o narrador se considera um defunto, por isso resolve escrever suas memórias. Se você entender que isso aí está correto, quer dizer que é normal para um defunto contar uma história. E defunto não conta história. Defunto está morto. Aí você há de perguntar, como é que essa obra pode ser realista se um defunto conta suas memórias? Onde é que está o realismo disso? É o realismo fantástico. O autor mostra a realidade por meio de uma situação absurda. Mas a gente pode explicar isso também pelo seguinte: Brás Cubas é um suporte para Machado criticar a humanidade. O argumento levantado por Brás Cubas é o seguinte: nós que estamos vivos não temos nenhum direito de criticar os outros por conta de nossos defeitos. Brás Cubas não, Brás Cubas está morto. E ele próprio diz: não tenho mais amantes, não tenho mais vizinho, não tenho mais amigos. Significa o quê? Não devo nada a ninguém, ninguém me deve nada, não tenho mais interesses porque não estou mais nesse plano. Então eu, Brás Cubas, sou capaz de fazer uma crítica isenta. Vamos à letra B. A diferença entre este livro e o Pentateuco se revela na estrutura convencional da narrativa, que em nenhum momento altera a sequência cronológica dos fatos. Ora, o Pentateuco é o livro de Moisés, são 5 livros, né? A obra de Moisés. Moisés também contou a sua morte. Só que Moisés, né, contou a sua morte no fim. O que é também uma coisa fantástica, né? Você contar a sua morte. A pessoa pode contar a sua morte depois de morto. Morto também não escreve. Então, quando Machado inventa o defunto narrador, Moisés, que narrou a sua morte, narrou a morte depois de morto. Né? Logicamente teria que ser assim. A letra B não está correta, porque quando ele diz aí, se revela na estrutura convencional, a estrutura de Memórias Póstumas de Brás Cubas não é convencional. Você tem uma narrativa que começa pelo fim e não pelo início. Logo, ela é anticonvencional. Né? Não pode estar correta a letra B. Letra C. O uso vulgar de começar pelo nascimento credencia o autor defunto a escrever suas memórias pelo princípio, seguindo o exemplo de Moisés no Pentateuco. Ora, ele citou o Pentateuco exatamente para dizer que Moisés também contou sua morte, no entanto, seguiu a ordem cronológica. Ele quebrou a ordem cronológica da narrativa. Então, não é correta a letra C. Vamos à letra D. A alusão bíblica se reveste de ironia, porque a aproximação entre os textos referidos se dá apenas pela coincidência do relato da morte. Observe que ele cita o Pentateuco, mas o Pentateuco não é citado como sendo um exemplo que ele seguiu para inverter a ordem da narrativa. Né? Ele cita e apenas o que ele destaca, né, é a aproximação dos textos só pela coincidência do relato da morte. Ele acaba sendo irônico com relação a Moisés, assim nas entrelinhas, dizer, Moisés também narrou sua morte, então não há nenhuma dúvida em eu narrar a minha, mas eu tenho um elemento novo. Eu comecei pelo fim e ele seguiu a ordem cronológica. Ele foi convencional e eu fui anticonvencional. Então, nas entrelinhas, a gente percebe uma ironia. Portanto, a letra D está correta. Diz a letra E. A narrativa se estrutura linearmente, seguindo os acontecimentos da vida do autor defunto, de sua morte até o nascimento. Bom, não é ele contando a morte para chegar ao nascimento. Ele narra sua morte e o vai e vem da memória vai trazendo os fatos, muitas vezes de maneira desordenada. O tempo se mistura. Uma outra coisa é quando se diz a estrutura é linear. Está escrito ali, a narrativa se estrutura linearmente. Ora, seria linear se seguisse a ordem cronológica, começo, meio e fim. Então, é antilinear, é anticonvencional. A letra E está errada. Vamos ao quesito número 3. Enunciado do quesito. Sobre Machado de Assis, fazem-se as seguintes afirmações. 1. Com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881, Machado de Assis ocupa na literatura brasileira a posição de introdutor do romance psicológico, da perspectiva problematizadora, da visão crítica e reflexiva do mundo, fugindo da descrição de paisagens para enfatizar principalmente a forma como o homem vê e sente as circunstâncias em que vive. Bom, por partes, como diria Jack, o Estripador. Com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis ocupa na literatura brasileira a posição de introdutor do romance psicológico. Veja, ele introduz o realismo na nossa literatura. Uma das características do estilo realista é analisar psicologicamente os personagens.
A fase anterior é o romantismo. O romantismo já tem uma característica diferente. O romantismo é ação, dinâmica. Machado é mais parado. Machado foge desses estereótipos, não é? E vai mostrar o homem por dentro. É a primeira vez que se faz isso no Brasil com competência, com profundidade. A primeira afirmativa está correta. Vamos à segunda. Apesar de seu espírito inovador, Machado de Assis ainda conservou em muitas de suas narrativas a preocupação com o mundo dos cavaleiros destemidos, das virgens ingênuas e frágeis, além de propor a valorização do ideal de uma vida primitiva, distante da civilização. Isso não está correto, não é? Quando Machado abandona o romantismo e mergulha no realismo, ele deixa de lado essas idealizações de cavaleiros destemidos, como nós temos na literatura romântica, das mulheres virgens e ingênuas. O que você vai ter na literatura realista de Machado, como você pode verificar em contos como Uns Braços ou Missa do Galo, são mulheres adultas seduzindo adolescentes de 14 e 15 anos. As mulheres de Machado de Assis, inclusive, são perigosas, elas são perspicazes, né? Sagazes e interesseiras. Então, está errada a afirmativa. Terceira afirmativa. A ironia é um dos traços mais marcantes da obra machadiana, aparecendo de forma mais acentuada nos romances da segunda fase, sim, nos romances realistas, como uma construção linguística que prevê outros sentidos para o que é dito. A ironia em Machado serve para combater as verdades absolutas, das quais desacreditava por princípio. O Machado chegava a ser irônico com o próprio leitor, como em Memórias Póstumas de Brás Cubas, sabedor que estava oferecendo ao público brasileiro o primeiro romance realista e que nossos leitores estavam, na época, acostumados aos folhetins românticos cheios de fantasia. O romance, evidentemente, provocou um estranhamento. E aí Machado começa a falar sobre esse estranhamento e, de repente, ele diz assim: o único defeito deste livro és tu, leitor. Agora, qual é a resposta, então, do quesito? A resposta do quesito está na letra A. Caro fera, chegamos ao fim e eu gostaria de desejar a vocês boa sorte, muita calma na hora da prova. Isso é importante para que o emocional não interfira no racional. Faça assim que você estará mais perto da vitória e não entre numa batalha para perder. Entre para ganhar, porque você já tem 50% de chances de ser vitorioso. Vá pensando na vitória, você é capaz, você vai conseguir e vai ser um exemplo, inclusive, para os seus amigos.